Olá, uma boa noite a todos. Vamos todos juntos então, mais uma vez nesta noite, participarmos da sessão de desobsessão, da Sala Sheila, às 20 horas. Vamos vibrar em pensamento, possamos trazer neste momento em nosso pensamento boas imagens, imagens da natureza, imagens que nos fazem nos sentir aliviados das nossas ocupações diárias, das nossas preocupações, possamos contribuir para que os espíritos nos ajudem também a mudar a nossa vibração, que neste momento possamos nos elevar em sintonia com eles e também na compreensão das lições que serão trazidas para nós. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, peçamos aos bons espíritos estejam conosco em nosso lar, nos acompanhando e nos orientando também nesses estudos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, nós daremos continuidade ao livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Vamos ver hoje o capítulo 22, O Poder da Vontade. Inicialmente, existe uma passagem do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que diz assim: a vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. Vontade é atributo essencial do espírito, é do ser pensante. Livro dos Médiuns, Allan Kardec, item 131. Aí o texto da Sueli diz assim: até hoje, o ser humano não se preocupou o suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz no imo da alma a vontade. Acostumou-se, sim, a ter má vontade para tudo o que dá mais trabalho e que exige perseverança, esforço e abnegação. Como todas as demais potencialidades latentes em nós, a vontade, para a grande maioria, é somente acionada para aquilo que for mais fácil, menos custoso ou, o que é pior, para destruir. Aos que padecem de problemas obsessivos, deve-se-lhes esclarecer o quanto é essencial a sua própria participação no tratamento e que deles mesmos dependerá, em grande parte, o êxito ou o insucesso em alcançar a cura. Aqui é importante essa frase, né? Porque os processos obsessivos não podemos deixar somente a cargo dos espíritos nos ajudarem. A nossa parte, a nossa participação é essencial, como ela diz, né, no tratamento. Sem a nossa participação, o tratamento pode se tornar infértil, pode se tornar inútil. A cura pode não vir. Continuando, a primeira providência será no sentido de mudar a direção dos pensamentos. Modificar o estado mental é arejar a mente, higienizando-a através de pensamentos sadios, otimistas, edificantes. É substituir as reflexões depressivas, mórbidas, que ressumam tédio, solidão e tristeza por pensamentos contrários. A esse estado interior, num exercício constante, que se renova a cada dia,
aprendendo a olhar a vida com olhos otimistas, corajosos e, sobretudo, plenos de esperança. É abrir as janelas da alma através da prece, permitindo que um novo sol brilhe dentro de si mesmo, gerando um clima interior que favoreça a aproximação de espíritos bondosos. Isto só será possível mobilizando a vontade, que, segundo esclarece Emmanuel, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então nós ali optamos naquele momento em qual direção queremos seguir, né? Naquele, como ele diz aqui, o botão. Qual botão nós queremos apertar ali para tomarmos a decisão do movimento, né? Na vontade do nosso próprio eu está o controle que dirige a energia mental, encaminhando-a para determinado rumo. E de acordo com Emmanuel, e isto é muito importante neste nosso estudo, embora a mente venha a sintonizar com os pensamentos emitidos por outras pessoas, a vontade pode impor disciplina íntima, dirigindo e mantendo firmes os pensamentos na direção do bem. A vontade é, pois, o comando geral de nossa existência. Ela é a manifestação do ser como individualidade, no uso do seu livre arbítrio. Temos a liberdade de escolher, de optar, mas só o faremos quando usarmos a vontade. A conscientização do enfermo para este ponto é fundamental, para que ele compreenda a sua participação no processo de desobsessão, na sua autodesobsessão, enquanto simultaneamente se realizam os trabalhos desobsessivos no centro espírita, nas reuniões especializadas, quando o paciente apresenta condições. Todas as noções que a doutrina apresenta devem ser gradualmente ministradas, lembrando-se de que essa é uma tarefa que demanda tempo e paciência, perseverança e amor. Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 2, quinta edição da FEB, que é o texto mencionado acima, né? Que ele fala, onde ele menciona o botão poderoso de uma máquina, né? A passagem na descrição de Emmanuel, é desse livro, Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 2. Então nós vemos aqui a vontade, né, que dirige as nossas vidas. Para nós estarmos hoje aqui nesse estudo, nessa sessão, dependeu da nossa vontade. Nós fizemos a escolha, né, através da nossa vontade, escolhemos participar. Então, é assim que funciona a nossa vontade, direcionada. Como diz o texto, nós seremos envolvidos por muitos pensamentos, né, bons, maus, mas o nosso discernimento tem que escolher quais deles se aplicam a nós, quais deles queremos seguir, e através da nossa vontade, seja para o caminho bom ou não, né? Se formos para um caminho difícil também será por nossa vontade, a nossa concessão da nossa vontade. Então, interessante esse texto. E no Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando agora o Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e pouco os escolhidos. Existe uma passagem no item 5, que ele compara a porta estreita, né? O título desse item é Porta Estreita, com a porta larga.
Vejamos aqui. O item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos, que está, na prática a aplicação da nossa vontade. Qual é a porta que normalmente nós escolhemos? A porta larga ou a porta estreita? A porta larga, que requer menor esforço nosso, menos pensamentos em relação a mudanças, a restrições de atitudes nossas, que ainda tendências que nós gostamos, ou a porta estreita, que faz o contrário, faz com que nós tenhamos que nos esforçar, usar a nossa vontade para esse esforço, para combater essas tendências, para podermos ali melhorar os nossos sentimentos e passar por essa porta estreita, Por isso que ele fala, muitos são chamados, todos nós somos chamados por Deus, Todos nós somos chamados à modificação, à melhoria, ao progresso, todos os espíritos. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque poucos já conseguem aplicar a vontade e escolher ali a porta estreita, quando ela se der a escolha na nossa vida, a escolha da porta larga ou da porta estreita. Quando escolhermos a porta estreita, é porque já teremos esse discernimento, já teremos iniciado esse processo de modificação. E para completar também, no livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos relacionada a esse tema que nós estamos vendo hoje. A questão 909, ele diz assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Aí os espíritos respondem assim para Kardec: sim. Quer dizer, sim, nós, homens, espíritos, podemos vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços. Aí ele completa a resposta. E às vezes, sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Aí vejam que a coerência dessas lições no Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, poucos aqueles que já conseguem passar ali pelo esforço próprio, combatendo as suas dificuldades, combatendo as suas tendências. E nessa questão 909 do Livro dos Espíritos, ele diz a mesma coisa. Às vezes, o que falta é a vontade. E se nós analisarmos a nossa vida, é isso realmente que nos falta. Em muitas situações, muitas dificuldades que temos, muitos problemas que são trazidos na nossa vida, ocorreram devido a uma falta de vontade em algum momento, na aplicação de combate a essas nossas más tendências, Então vejam que é a mesma língua que os Espíritos falam para nós. Eles não têm contradições nos ensinamentos. Eles falam a mesma coisa, em vários livros. E é isso que nós temos que compreender e colocar na nossa
na nossa prática e no nosso dia a dia, para nos esforçarmos, colocar a nossa vontade, né, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro do nosso esforço. A vontade tem que estar presente para essa modificação. Ficamos por aqui hoje, possamos ter uma boa noite. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus possa nos abençoar, nos dar uma boa semana.